Meus amados irmãos, eu vos saúdo com a doce e gloriosa paz do Senhor. Queremos agradecer ao nosso Deus por mais esta grande oportunidade que Ele tem nos concedido para estarmos aqui no nosso encontro semanal para anunciarmos a palavra do Senhor, ensinarmos as santas letras. Glória a Deus. Quero agradecer também a você que tem nos acompanhado, que tem assistido aos vídeos e tem compartilhado com seus amigos. Diga aos seus amigos, os participantes do seu grupo, para que eles possam também inscreverem-se e receberem as notificações para acompanharem a nossa prévia da Escola Bíblica Dominical. Hoje, lição 3, o perigo do ensino progressista. A nossa verdade prática diz: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Verdade prática. Os ensinos progressistas buscam desconstruir a fé cristã por dentro e afastar as pessoas do verdadeiro cristianismo bíblico, tornando-as meras militantes de causas sociais. Se você quiser acompanhar a nossa prévia, e quando você estiver também lá assistindo ao vídeo, você pode ler na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículos 1 a 9. Você pode ler fazer essa leitura lá para acompanhar a prévia. Meus amados, nós estamos vivendo, sabe-se lá, e isso é profético, o apóstolo Paulo já falava, nós já estamos vivendo, se não na plenitude, mas em boa parte dos tempos trabalhosos. E esses tempos trabalhosos são manifestados nas heresias, nos falsos ensinos que estão atingindo de frente a Igreja de Deus na terra. O anticristo, sem dúvida, já está operando. Mas a Bíblia diz, na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, que há um que resiste, a igreja de Deus, nós que servimos a Deus, que temos a mente de Cristo, temos feito tudo para resistir às influências malignas na nossa sociedade. Meus amados, nós temos, até na educação, nós temos problemas de falsos ensinos, até na educação. Outro dia eu fiquei estarrecido com uma pessoa que falava de uma tal de disciplina positiva. A disciplina positiva é aquela na qual as pessoas acham que as crianças devem ser criadas sob aconselhamento e sei lá como, e o que o pai não pode disciplinar a criança, que não pode dar às vezes uma disciplina, uma solapadazinha, um tapinha na criança, porque senão essa criança vai se revoltar. E essa pessoa dizia que os pais teriam violentado o direito dela, quando fizeram isso lá na criação. Não percebendo que foi esse cuidado, esse disciplinamento que fez com que ela chegasse até aqui e seja uma cristã, uma mulher de Deus e que sirva a Deus de todo o coração. Foi essa disciplina, esse cuidado dos pais que fez isso, mas ela hoje acha que ela foi solapada nos seus direitos.
Então está muito difícil hoje a gente viver nesse mundo cheio de ilusões, de novidades, de inovações. O apóstolo Paulo já tinha esse medo. Ele já previa que essas coisas apareceriam e não demoraria. A Bíblia diz que ele, vindo da terceira viagem missionária, ele chegou em Mileto, que era uma província onde hoje fica a Turquia. E ele ali chamou para Mileto os anciãos de Éfeso. E ele, então, escreve assim, na sua preocupação e presente advertência aos cristãos de Éfeso e os de Mileto, onde ele estava. Em Atos capítulo 20, versículos 28 a 31, eu vou ler e fique atento no que Paulo dizia há quase 2000 anos e que para nós parece que foi ontem que ele disse. Olhai por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentar-lhes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho. E que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas, para atraírem os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei, nem noite, nem dia, de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Há quase 2000 anos, o apóstolo Paulo dizia isso, que lobos cruéis adentrariam no meio da igreja para deturpar a santa e maravilhosa palavra de Deus. Nesta lição veremos que os ensinos progressistas, que são aqueles ensinos que buscam desqualificar a Bíblia, eles são puras heresias. Puras heresias. Nesses ensinos, as Escrituras contêm erros. E que Deus não é soberano e nem é sobrenatural. Nesse ensino progressista, eles dizem que eles são indiferentes à doutrina bíblica do pecado, relativizam os valores morais e defendem a necessidade de ressignificar a fé cristã. Isto é, eles querem descaracterizar a Bíblia a qualquer custo. Característica, irmãos, é uma marca. É algo que distingue uma coisa da outra. Então eles querem tirar a característica, a marca do sangue de Jesus. Eles querem descaracterizar de que a Bíblia é cristocêntrica, de que Cristo é o centro da Bíblia. Eles querem tirar isso para colocar o homem por meio de tratados filosóficos. Glória a Deus. Eles querem, meus queridos irmãos, descaracterizar o cristianismo pela deteriorização moral, pela erosão da ortodoxia e pela corrupção da fé. A expressão bíblica últimos dias, que está na Bíblia e que Paulo se preocupava lá em Mileto, faz alusão ao período anterior à volta de Cristo, sendo retratado como um tempo extremamente difícil. Esse tempo que vai dificultar as pessoas a servirem a Deus, que nós já estamos vivendo. Nós já estamos vivendo. Hoje em dia, o diabo e seus asseclas estão procurando qualquer pessoa que pregue a Bíblia. A Bíblia, está pegando a Bíblia, mas eles estão procurando termos
para depois buscarem na justiça calar as pessoas. Imagine, os hereges, os filhos do diabo, os filhos da desobediência estão querendo calar a igreja por meio da lei. A lei. Então eles querem fazer com que nós deixemos de resistir aos males que eles querem ensinar. Eles querem espalhar o mal, eles querem espalhar essas inovações satânicas e querem deixar que a igreja fique lá no cantinho dela, falando de coisas amenas e deixar eles perverterem principalmente as nossas crianças. Então eles querem, sobretudo, descaracterizar o cristianismo. Quando Jesus disse que nós devemos ensinar a criança no caminho que ela deve andar, eles pensam o contrário. Eles querem ensinar as crianças erotizando-as, fazendo com que elas queimem a etapa e participem das coisas feias e nojentas que eles querem ensinar. Por exemplo, eles querem ensinar que a criança nasce com sexo indefinido e que ela, ao medida que vai crescendo, ela vai escolher o sexo. Então a igreja tem que resistir a essas coisas, essa descaracterização demoníaca da nossa fé cristã. Eles querem erodir, eles querem acabar, destruir a ortodoxia. Isto é, a pregação do que é correto. Eles querem acabar, eles querem relativizar. Por exemplo, já tem uma Bíblia aí, que ele chama da Bíblia inclusiva, que já exclui termos bíblicos, notadamente ali, Romanos capítulo 1, eles excluem ali aquilo que não importa a eles, para que a Bíblia seja inclusiva, isto é, para que eles sejam incluídos na Bíblia, porque, segundo eles, aquele ensino que está ali em Romanos 1 faz com que eles fiquem de fora, porquanto é um ensino contrário às práticas deles. O conteúdo doutrinário cede espaço para a cultura, o entretenimento. Quando eles querem acabar ou destruir com a ortodoxia bíblica, com a pregação do que é correto, eles querem que o ambiente lá da igreja, que é um ambiente sagrado, é um ambiente de adoração, sirva como um ambiente de recreação, de entretenimento. Eles banalizam o ser espiritual para implantar um ser social. Mas o Espírito Santo está atento a isso, e a igreja também. Porque Jesus disse que nem as portas do inferno prevalecerão contra a igreja. Então não serão esses ensinos, apesar de perturbadores, mas não serão eles que vai calar a igreja. A igreja foi revestida do Espírito Santo para pregar a palavra de Deus, para resistir ao pecado, e não vai abrir mão disso. Os crentes ortodoxos, os crentes apostólicos, os cristãos verdadeiros não temerão cara feia, não temerão ameaças. Eles continuarão pregando a palavra de Deus. Eles querem corromper a fé. Corromper é falsificar a fé. Assim, eles estarão destruindo a ortodoxia, estarão destruindo o cristianismo, se conseguissem fazer. Com um caráter humano maculado, transtornado, e a corrupção ou a corrosão da ortodoxia promovidos pelo progressismo no ensino, o cristianismo e a fé bíblica estariam descaracterizados. Isto é, se eles conseguirem macular e corroer a ortodoxia, que é a pregação do que é correto, logo
esses ensinos estariam vencendo a igreja. Logo, esses ensinos estariam vencendo a Cristo, estariam, sobretudo, desmentindo o que a Bíblia diz, que nem as portas do inferno prevalecerão contra a igreja. Mas eu tenho plena certeza que o Senhor é o garantidor da igreja que Ele deixou aqui na terra. O Senhor é quem garante a pregação, o ensino doutrinário e, por conseguinte, o crescimento da igreja e a preparação dela até que Ele venha buscá-la para estar com Ele. Glória a Deus. As teorias progressistas. Esse movimento é um movimento teológico que nasceu lá na Europa, no século XIX, Europa e Estados Unidos. As teorias progressistas, que são a desconstrução da Bíblia, o teísmo aberto e a teologia da demitologização, a desconstrução da Bíblia. O ensino progressista é o desdobramento do liberalismo teológico. E o que seria o liberalismo teológico? É um movimento teológico, naturalmente, que nasceu lá no século XIX, nos Estados Unidos e na Europa, que procura retirar os elementos sobrenaturais da Bíblia. Esse movimento quer colocar a Bíblia igual a qualquer arte literária. Esse movimento quer colocar a Bíblia sujeita às críticas literárias. É um movimento que nega a inspiração da Bíblia. É um movimento que nega que Jesus pode ressuscitar mortos, por exemplo. É um movimento que nega que o Espírito Santo convence o homem do seu pecado, que alguém que é pecador hoje pode amanhã não sê-lo mais. Alguém que está perdido hoje, amanhã não estará mais perdido. Alguém que roubava hoje, amanhã não rouba mais. Alguém que era um mentiroso, amanhã não será mais. Então, esse movimento, ele quer desconstruir essas verdades na Bíblia. Esse movimento de desconstrução da Bíblia, ele está fincado no antropocentrismo. É aquele movimento que quer tirar Jesus do meio, Cristo do meio da Bíblia e colocar o homem. Logo já se vê que é um movimento filosófico. Se ele quer tirar Deus do centro da Bíblia e colocar o homem, logo é algo do homem, é algo natural, é algo filosófico. Mas a igreja tem que estar cuidadosa, zelosa, para identificar onde estão esses movimentos e reprimi-los em nome de Jesus. Ensinar o seu povo a reprimir essas coisas em nome de Jesus. O parâmetro progressista é de reinterpretação das Escrituras para satisfazer a consciência humana. As Escrituras, meus amados irmãos, a Bíblia diz que ela é divinamente inspirada. O que é inspiração? É o sopro de Deus, é a forma como Deus conduziu as pessoas a escreverem os livros da Bíblia. Então, esse movimento de desconstrução da Bíblia, ele quer negar a inspiração divina, a inspiração verbal e a inspiração plenária. O que é a inspiração divina? É aquilo que vem de Deus, é o sopro de Deus. É a orientação de Deus sobre os seus servos para que eles escrevessem a Bíblia não de acordo com a própria vontade, mas de acordo com a vontade
daquele que estava inspirando, o nosso Deus. A inspiração verbal é a inspiração de quê? Ela, havendo sido inspirada por Deus, ela constitui-se na palavra de Deus. E a inspiração plenária é que ela é plenamente inspirada. Paulo diz que toda a Escritura, eu vou ler esse versículo para você, para nós, está aqui em 2 Timóteo, capítulo 3. Então, é toda a Escritura, não é apenas uma parte, não é apenas a metade do livro, não. Toda a Escritura é divinamente inspirada. Toda a Escritura, divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Pastor, e o que é ensinar? Ensinar é transmitir conhecimento. A Bíblia é mais cuidadosa, que diz que nós devemos ensinar às gerações futuras. Então, eu estou aqui ensinando as minhas gerações e as gerações futuras. Porque eu ensino as gerações agora e as pessoas que aprendem ensinam às futuras. Eu ensino a um pai que, por exemplo, ensina a um filho, que vai ensinar ao neto. E o que é redarguir? Redarguir é a forma como você reprova alguém, mas com argumento. É a forma como você corrige alguém argumentando pela verdade. E Paulo diz que nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Esse redarguir aqui não é inventar mentira para torcer a verdade, para descaminhar a pessoa, não. É a pessoa que, usando a verdade, procura que as pessoas saiam da mentira. Para corrigir. Corrigir é acertar o que está errado. E instruir em justiça. Ensinar a pessoa a ser justa. Então, a palavra de Deus, ela é, sim, preparada, toda inspirada para tomar essas providências. Mas esse movimento da desconstrução, do liberalismo teológico, quer fazer isso. Não conseguirá, eu repito. Porque o nosso Deus é que garante a vitória da igreja, até que ela vá para o céu, onde os lugares já estão preparados. O ateísmo aberto. Aliás, o teísmo aberto. Esse movimento é um movimento teológico, liberal, progressista. Esse movimento, ele quer desfigurar o nosso Deus. Ele quer transformar o Deus Todo-Poderoso, o Deus que a Bíblia diz que dele é o céu, a terra e tudo que deles há, em um mini-Deus. Eles querem tirar do meu Deus, o Deus que providenciou a salvação para todos que pecaram, o Deus que lhe dá o fôlego da vida, o Deus que lhe dá o emprego, que lhe dá o sustento, que lhe dá saúde, que lhe dá inteligência. Esse Deus, eles querem tirar dele a onipresença. Se é um mini-Deus, se é um Deus pequeno, eles querem tirar a onipresença, que é o atributo de Deus de estar presente em todos os lugares. Ele diz que esse movimento diz que Deus não é capaz disso. Eles querem tirar de Deus a onisciência, que é o atributo que diz que Deus sabe todas as coisas, passadas, presentes e futuras. Mas o mini-Deus que eles querem criar não tem esse atributo. E a onipotência, que é o atributo de que Deus pode todas as coisas. O apóstolo Paulo repetiu isso e disse: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Glória ao Senhor. Esse movimento do teísmo aberto,
Rejeite também o conceito de presciência de que Deus sabe todas as coisas, que é a onisciência ou onissapiência. Eles negam. Essa ênfase extremada nas decisões do homem sacrifica a soberania de Deus e a autolimitação divina anula que a Bíblia ensina sobre a queda e a corrupção do gênero humano, afetando assim a doutrina da providência divina. Logo, eles acham que, se Deus é tão pequeno e que Deus não é soberano, então por que alguém orar a Ele? Por que alguém crer nele? Jesus diz: crede no Pai, crede também em mim. Então, eu continuo crendo em Deus, eu continuo crendo em Jesus, que vai buscar uma igreja lavada e remida com seu sangue para morar no céu. A teologia da demitologização, isto é, essa teologia, esse feito herético, diz que a Bíblia não é verdadeira, ela nega a inspiração divina e diz que a Bíblia é composta de mitos e verdades. Um sujeito chamado José Arrete diz que todo mito tem um fundo de verdade. Eu não creio assim. Eu não creio assim porque o que é um mito? Um mito é uma narrativa atribuída a um Deus ou a um herói. Logo, é uma narrativa. Ela pode ser verdadeira e majoritariamente é falsa. Então, se ela majoritariamente é falsa, ela não pode receber o título de verdadeira. Então, todo mito não tem um fundo de verdade. Todo mito é uma verdade deturpada, segundo o ensino correto, ortodoxo da palavra de Deus. Então, o mito é uma história de caráter religioso. O dicionário de Almeida diz que o mito e que a sua gênese vem lá do Éden, das verdades que Adão e Eva disseram aos seus descendentes, e estes, os descendentes, não preservaram essas verdades escritas, então elas foram ao longo do tempo deturpadas e transformadas em mentiras. Exemplo, hoje em dia todo mundo fala que o fruto que Adão e Eva comeram foi uma maçã. Onde é que está escrito isso? É um mito criado lá. Eles vêm mentindo e chegaram na maçã e ficaram na maçã. A Bíblia diz que era o fruto que dava ciência do bem e do mal. Não dá o nome, mas de forma metódica, eles dizem que é uma maçã. Até a doutrina da concepção virginal, esse ensino diabólico, nega. A promessa da vinda de Cristo também, eles negam. O sofrimento no inferno, eles negam. Dizem que não tem céu, não tem inferno. Dizem que a Bíblia só é crível se forem extirpadas essas coisas. A Bíblia diz que dela ninguém pode tirar nem acrescentar nada. Mas eles querem tirar e, certamente, tirando alguma coisa, quer acrescentar também. Mas eu continuo crendo na inerrância, na infalibilidade, na verbalidade e na inspiração da palavra de Deus. Nós refutamos o ensino progressista.
porque cremos na inspiração divina e verbal e plenária da Bíblia Sagrada. Fora disso, é mentira. Fora disso, Paulo diz que é anátema, isto é maligno. Fora disso aqui, doutrina inspirada, da inspiração divina, verbal, plenária, e fora da inerrância, isto é, que a Bíblia não erra. Fora disso aqui, jogue fora que é lixo, não serve. Você vai estar perdendo tempo. E quem gosta de lixo é rato, essas coisas. Nós somos ovelhas que vamos povoar o céu. E agora, nós devemos ensinar as doutrinas bíblicas. Ensinar. Irmãos, olha que responsabilidade grande que nós temos. Primeiro, nós temos que ganhar. Quando nós falamos da grande comissão, nós estamos nos referindo ao ID, a disposição de ganhar almas, conforme está escrito em Marcos 16:15, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então, é o ide, é a pregação, é a grande comissão. Mas em Atos 1:8, diz que nós devemos ensinar. Ide, vamos ler aqui, ide e ensinai. Atos 1:8. Mas receberei a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Agora vamos a Mateus capítulo 28, versículo 19. Mateus 28, 19. É-me dado todo o poder nos céus e da terra, portanto, ide. Eu falei que em Atos, mas é em Mateus. Ide, ensinai. Então, o ide, aqui está intrínseco, o ide, lá de Marcos 16:15. Ide pregai, ide anunciai, ide ganhai. E depois que ganhar, ensine. Ensine. O Espírito Santo vai ensinar, vai levar o homem, a mulher, o pregador a ganhar. E o Espírito Santo vai inspirar no ensino da palavra de Deus, no ensino correto, no ensino ortodoxo da palavra de Deus. Então nós não podemos, sob pena de pagarmos um preço caro, negligenciarmos o ensino da palavra do Senhor. Não podemos deixar de enfatizar a santificação, porque a santificação é algo processual, isto é algo que não para nunca. Jesus diz, lá em Apocalipse, quem é santo, santifique-se mais. Então ninguém está pronto em santidade. Se você é santo, santifique-se mais. Se você é separado, separe-se mais. Para que não venha a ser enganado pelas coisas deste mundo. As Escrituras advertem que a conduta humana dos últimos dias é de repulsiva descaracterização da fé. A heresia progressista critica as Escrituras, promove o enfraquecimento da ortodoxia, instiga a frouxidão moral e afasta as pessoas do verdadeiro cristianismo. Contudo, a postura da igreja não deve ser de inércia, não deve estar parada, mas de resistência à iniquidade. Venha de onde vier, venha como vier. Postura da igreja de resistência. A defesa da fé ocorre quando os valores imutáveis e atemporais da Bíblia são exercitados pelo poder de Deus na vida diária do crente salvo. Portanto, nós temos essa obrigação em nossas mãos de evitarmos, resistirmos o perigo do ensino progressista na igreja. E tem muitos aí usando os púlpitos para ensinar esse tipo de coisa. São muitas pregações que a gente vê
que já não tem suporte bíblico, e vão ter suporte lá na filosofia, no autoganho, na autodefesa e assim por diante. Que o Senhor nosso Deus nos abençoe, nos guarde e até nosso próximo encontro. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim, ouvi e a vossa alma viverá.